Fala galera, beleza? Victor Martins do canal Moldev e no vídeo de hoje temos aqui um convidado especial. Aguiar Caçula, estagiário aí na IBM, atua como desenvolvedor full stack e vai nos dar aí algumas dicas, alguns nortes, vai contar um pouco também sobre a sua história e como você também pode estar conseguindo uma vaga de estágio, vaga de emprego, independente do lugar de onde você venha. Bom dia, Aguiar! Fala conosco aí, meu caro. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Vitinho? Tudo bem por aqui? E eu estou muito animado para conversar com vocês hoje, né? Para compartilhar um pouco das minhas experiências, das vivências, da minha história e também dicas, né? De como ali trilhar um caminho em direção a alguma vaga em alguma Big Tech. Para quem não sabe aí, o Aguiar ele hoje atua como estagiário na IBM. Só isso, só IBM. Quando a gente está estudando informática, vê lá uma das primeiras empresas de tecnologias atuando no mercado, a gente vê quem? IBM. É justamente nessa empresa que é mais velho do que ele, né, em idade, que ele está atuando aí. Então, galera, para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá um like, compartilha, comenta, tira suas dúvidas aí que o Aguiar possa estar tirando aí nos comentários. Beleza? Também temos o grupo aí no WhatsApp, a galera ajuda um ao outro, tem sênior, tem pleno, tem júnior, tem estagiário, tem a galera que está fazendo transição de carreira, ou seja, tem desenvolvedores, pessoas que têm interesse por tecnologias dos mais diversos níveis aí. Então entre, o grupo vai estar aí na descrição. Então aqui vamos para a primeira pergunta. Cara, como é que foi crescer aí no interior do Ceará? Tem alguma memória marcante aí que você possa falar rapidamente pra gente? Cara, foi gratificante, né? Isso me formou como a pessoa que eu sou hoje. E sim, eu tenho algumas coisas a compartilhar. A primeira coisa a compartilhar, a memória que me vem, que é muito forte. Eu sou do interior, né? Da zona rural. Nesse período nós morávamos, meu pai era morador de fazenda, né? Nós éramos moradores de fazenda, vulgo vaqueiro. E aí na época nós morávamos no interior do interior, um interiorzinho chamado Irapuá de Baixo. E aí era 2 quilômetros da fazenda até o Irapuá de Baixo. Aí a gente ia para lá num carrinho de pau de arara e de lá a gente ia para outro interior para poder estudar, né? Mas o detalhe era que a gente saía cedinho e a gente voltava mais ou menos aproximadamente entre 11h30 e 12 horas para o Irapuá de Baixo, né? Eram 2 carros. E aí essa memória que vem na minha mente é uma memória de eu vejo uma mão assim, 2 mãos segurando um prato de comida, um prato de metal, sabe? Aqueles pratos antigos. Aqui na região tem aqueles pratos antigos de metal pintado de branco, com as florzinhas. Né? E isso é muito fresco na minha mente. Na minha memória eu não tenho muitas lembranças de como era a escola, né? Porque naquela época eu era bem jovem, mas essa é uma das lembranças. Eu me lembro, nós com fome, que nós tínhamos que pegar outro busão, né? Outro pau de arara para poder ir para a fazenda novamente. E essa memória é bem vívida na minha mente. Para a segunda pergunta, você poderia me falar como é que você conheceu a tecnologia, o seu primeiro contato? Foi na escola, foi no interior? Ou você foi para uma área mais urbana e encontrou um computador, seus pais compraram? Me conta aí como é que você teve esse primeiro contato. O primeiro contato, por incrível que pareça, foi um cunhado meu, que na época ele gostava muito de tecnologia. E ele era sensacional. Até hoje ele é muito gente boa, né? Hoje ele já não é mais meu cunhado, mas na época ele era. E eu gostava muito dele, gente fina demais, tá? Ele foi a primeira pessoa, assim, a despertar o interesse, sabe? A área dele é de segurança. E aí, na época, ele costumava compartilhar algumas coisas, né, que ele fazia. Tá? Não com muitos detalhes, mas ele compartilhava. E aquilo me brilhava aos olhos, sabe? Me brilhava aos olhos. Ali foi a primeira vez que eu tive acesso, né, a mexer em celular. Na época eram aqueles smartphonezinhos com teclado. Não me lembro o nome, mas era um smartphonezinho pequenininho da Nokia. E que tinha um monte de botãozinho. Parecia esse botão do teclado do computador. Só que menor, né? E aí aquele me despertou um interesse, cara. Sempre foi a partir dali que eu tive interesse em tecnologia. A partir dali. Tu fez ensino técnico, conta como é que foi seu ensino médio aí, nesse sentido, se você teve alguma orientação, ou você terminou o ensino médio, foi direto para a faculdade, ou fez algum curso nesse caminho aí de tecnologia, que acabou ali te acompanhando, né, antes mesmo de você estar aplicando para vagas, antes mesmo de você estar desenvolvendo software, beleza? Cara, sim, eu
fiz ensino médio técnico, né? O técnico integrado ao ensino médio. Eu fiz o curso de redes de computadores, então eu sou técnico de nível médio em redes de computadores. E a formação ela não é tão completa, tá? É um nível técnico, mas ela me introduziu à tecnologia, e principalmente a uma área que hoje eu estou trabalhando com ela, né? Tô ali migrando em algum momento para ela, que é a área de segurança também. Por que pareça, eu passei desde aquele tempo, né, que eu tive conexão com segurança, e aí eu estou no desenvolvimento hoje. Eu acredito que desenvolvimento é uma base para segurança. E aí hoje eu estou em segurança e eu fiz aí aquele nível médio, né, de rede de computadores. E após o nível médio, após o ensino médio, né, ali em 2019 eu concluí, em 2020 eu entrei na graduação de Ciência da Computação aqui na UFC, no campus de Crateús. Show, cara. Minha história também é um pouco bem parecida aí com a sua. Também estudei em escola técnica. Ajudou muito quando eu cheguei na faculdade. Até mesmo a escolha de qual curso eu queria foi baseado no ensino médio, né? Já que eu fiz um curso técnico de informática, gostava de desenvolvimento de software. Não gostava muito dessa parte de redes, nem de hardware. Eu optei por fazer ciência da computação como primeira opção e sistema de informação como segunda opção, né? Eu entrei em ciência da computação. A gente está na peleja aí. Cara, que bom então. Cara, quais foram os maiores desafios que você enfrentou em buscar oportunidades, tanto no âmbito profissional quanto educacional, vindo de uma cidade menor, que é menos privilegiada, que é mais... Pra quem não sabe, eu sou de Independência. É um interior, é uma cidade interior, né? Bem pequenininha, não tem muita população. E, cara, os maiores desafios que eu encontrei nesse período, desde o início, foi ter pessoas que me dessem oportunidades, para desenvolver minhas habilidades. Então, as pessoas que me deram a oportunidade eu aproveitei muito, porque eu sabia que não teriam outras tais quais a elas, né? Por exemplo, o meu professor de ensino médio, voltando ao assunto do ensino médio, ao final do ensino médio a gente participou de uma competição e nós construímos uma estufa hidropônica sistematizada, né? Automatizada. Ela se regulava umidade, temperatura, né? Ela era pequenininha. E aquele foi o meu primeiro contato com a programação. Lembrando que em rede de computadores, para o nível técnico, nós não temos cadeira de programação. Ali no final do terceiro ano, no segundo semestre do terceiro ano, foi a minha conexão com programação. E eu destaco isso porque, na época, os alunos que participaram, todos eram da sede, né? Então todo mundo tinha acesso para ir à noite para a escola. E eu era o único aluno do interior, né? Da zona rural. E eu falo de oportunidade porque, na época, o professor, ele me deu a oportunidade de ficar na casa dele. Então, no meu terceiro ano, toda segunda-feira eu ficava na casa do professor. Ele tem história sobre isso também. E toda segunda-feira eu ficava e a gente fez essa estufa e nós ganhamos uma premiação, acho que em segundo lugar no Ceará Científico, na nossa região. E foi uma excelente oportunidade que eu aproveitei e que ele pôde me dar. Professor Patrick. Abracei, Patrick. Cara, pra gente que vive aqui nessa região mais interiorana do Nordeste, os desafios são gigantescos, assim como em qualquer outro lugar. Obviamente não vou desmerecer nenhuma outra região do Brasil que tem também as suas dificuldades, as suas particularidades. Mas a gente também tem um grande déficit de tecnologia na nossa região, né? Muita coisa ainda é arcaica, entre aspas, aí. E não tem muito espaço para tecnologia, né? Geralmente os empregos, vagas de emprego aqui pagam muito pouco, uma merreca, às vezes até abaixo do salário mínimo, né? Ou são empregos ali de prefeitura que precisam de algum acordo político, de algum padrinho político, que acaba também dificultando a vida da galera, né? Então, tanto para mim quanto para você, graças a Deus, é um privilégio a gente estar trabalhando hoje para empresas de outros estados e a gente contribui, né, de maneira muito positiva com o desenvolvimento aí de software do Brasil, na carreira profissional. E a gente veio de baixo, né, cara? A gente não nasceu no berço de ouro, a gente não teve as melhores oportunidades sempre na mão. Sempre, quando tinha oportunidade, com certeza, era só aquela oportunidade, né? Quase, não tinha quase probabilidade de ter outras oportunidades também, né? E a gente tinha que agarrar o que tinha, né, cara? Se era essas oportunidades que a gente tinha que pegar, pegamos e estamos aqui, graças a Deus. Você poderia me falar também quais foram os primeiros passos na área de tecnologia, como você se envolveu ao longo do tempo, né? Porque tu
Conheceu o seu cunhado que tinha lá um celularzinho, um Nokia, trabalhava com segurança, depois tu foi pro ensino médio, depois tu foi pra faculdade e hoje você tá na IBM. Quais foram esses passos aí que você poderia estar dando pra galera para que elas chegassem mais ou menos até onde tu chegou ou fosse para lugares além aí? Qual seria o denominador em comum, né? Que talvez seja até o meu também. Excelente pergunta. Um denominador comum que eu diria é paciência para estudar. Não desista no primeiro mês, depois dos primeiro, segundo, terceiro, quarto mês. Tá? Entenda que são fases e é um processo que você deve passar. E também que você não pode fugir da base. Na programação, no mundo do desenvolvimento, no mundo da tecnologia, tudo evolui muito rápido. Nós temos uma frase que eu vi em algum local que a cada 10 minutos alguém libera um framework em JavaScript, por exemplo. E eu me apeguei, quando eu entrei no curso de ciência da computação, que eu comecei a conversar com os veteranos ali nas primeiras semanas, eu identifiquei que o curso ele ia me dar uma base muito bem constituída. Então eu não me preocupei com framework até eu começar a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, que eu conheci os frameworks, framework é legal, mas eu já tinha base. Então, a primeira coisa que eu me preocupei foi, faz tua base direito, que à medida que tu tem tua base, pode ser que o mercado mude um framework, mude uma linguagem, mas aquele conhecimento que você tem, ele vai ser, sendo bem feito, ele vai ser utilizado nos frameworks. Então, a base para mim foi importante. Base e paciência, né? Quando a gente fala hoje de paciência, a gente vê uma galera muito ansiosa. E muitas vezes a gente também tem essa tendência, né, de ser ansioso aí. Infelizmente, né? A gente quer tudo para ontem. Principalmente relacionado à nossa carreira, né? Seja promoção, seja cargo, seja até mesmo responsabilidades, né? E isso também entra na história do sênior de 2 anos, sênior de 1 ano, sênior de 3 anos, que realmente é bem difícil a gente ver algum profissional que seja sênior com 2 anos. Ele tem que ter passado mas muitas horas aí trabalhando e se envolvendo em projetos de mais diversos tipos. Então, como a Guiar falou, dica, sejam pacientes. Para a gente chegar a algum cargo de desenvolvedor, às vezes pleno, seja até mesmo júnior, a gente precisa passar por processo, precisa passar por dificuldades, por muitos erros, por muitas cobranças. E isso não vem da noite pro dia, né? Isso às vezes leva meses, leva anos, até a gente construir essa carcaça, né? Exatamente. Eu conversando com um colega meu que é sênior, eu conversando com ele, que hoje eu sou estagiário, eu não sou nem júnior ainda, sou estagiário na IBM, e uma coisa que eu conversei com ele, que a gente concordou, foi a tua senioridade, a tua senioridade, ela advém do quanto você errou e se recuperou, né? Então, você não deve ter medo de errar, você deve ter medo de errar e não aprender com aquilo. Então, quanto mais erros, quanto mais soluções você conseguir implementar, é o que você falou, né? Mais você vai ter uma carcaça ali. Então, você pode ter certeza que quando um sênior é sênior, ele já passou por muita coisa. Sim. Ele já resolveu muito problema. Até 2 conceitos que eu estava estudando essa semana, que era de antifragilidade e resiliência, que elas são diferentes, né? Embora possam parecer, né, parecidas, mas são 2 propriedades que os desenvolvedores precisam ter, né? Tanto para quando vier problemas, ele conseguir resolver esses problemas, às vezes estresse, às vezes a falta de paciência, às vezes a falta de acordo, conseguir se sair bem nesse processo, né? Voltar para o estado normal, que seria a resiliência, né? Essa propriedade de ir para um estado extremo e voltar para outro estado, para o estado inicial. E a antifragilidade, que é justamente se submeter, né, se expor a problemas, a responsabilidades e a riscos que a profissão de desenvolvedor vai requerer, né? Vai precisar de alguém que assuma responsabilidades. Quem é que pode verificar essa pipeline aqui? Ou quem pode conferir esse código que está correto? Aí você levanta a mão, você assume a responsabilidade. Você está dizendo, eu vou conferir, eu vou garantir a qualidade ali, eu vou prosseguir no que você me pediu. Eu estou assumindo a responsabilidade, né? Então,
são duas coisas que não tem como o desenvolvedor se encaixar, né? Que como você falou aí, essa questão de também de assumir essas responsabilidades, de ter trabalhado em outros projetos, né? Que às vezes você assume responsabilidades diferentes, embora você possa estar no mesmo cargo. Às vezes o desenvolvedor júnior, ele tem algumas responsabilidades de uma empresa X, mas quando vai para Y é outra empresa. A empresa X não é o antigo Twitter, tá? Mas ele vai para a empresa Y e são outras responsabilidades ali que ele tem para o mesmo nível de júnior. Tu já atuou em outra empresa? Você pode falar qual foi o cargo que você exerceu? Sim, Ou tu sim. já foi, saiu do ensino médio, faculdade, passou um período e já foi direto para a IBM? Você poderia compartilhar com a gente? Minha primeira experiência foi aquela com robótica no ensino médio. Depois eu tive uma experiência, quando eu entrei na graduação, eu fui bolsista de robótica, né? E foi com o professor Marcel. Valeu, professor Marcel, abraço aí. E também, depois disso, entre o terceiro e o quarto semestre, aquele mês eu tirei para me estudar coisa do mercado, né? Eu não sabia exatamente o que eu estava estudando naquela época, eu não tinha muito conhecimento sobre como estava o mercado, mas eu sabia que eu ia estudar coisas. Por exemplo, naquele mês eu estudei Git, estudei Scrum, estudei um monte de coisa. Estudei APIs com o que eu já sabia. E aí no final do mês chegou a oportunidade de um processo seletivo para mim fazer. E aí o processo seria, né, para entrar no Fitbank na sede aqui de Grateus. Que aí o processo era, pô, eu tinha que fazer uma API em C Sharp. Aí beleza. Aí eu fiz, mandei, tá? E entrei, né, no processo seletivo. Tudo bem, tudo certo. Aí eu entrei na IBM, no Fitbank, naquele período, acredito que foi entre ali junho, julho, agosto de 2021, né, no meu terceiro por quarto semestre de graduação. Eu fiquei lá até dezembro de 2022, exatamente. Eu saí de estágio, se eu não me engano, o nome lá era estágio, se eu não me engano. A nomenclatura que a gente utilizava, o label, eu não me lembro muito, mas acho que era estágio. E aí depois eu fui para Júnior 1, Júnior 2. E aí eu tava, antes de pegar o Júnior 3, né, que são 3 fases dentro do Júnior, antes de ir pro Pleno, né. Aí eu saí em 2022, no final de 2022. Foi isso. E eu fiquei entre 2020, ali de janeiro de 2023 até junho de 2023, trabalhando como freelancer. Na verdade, eu tinha sido convidado pelo meu professor antigo a trabalhar com o Patrick, inclusive, a trabalhar em um sistema de gerenciamento escolar. Nós fizemos esse negócio. E até hoje a gente tem isso, né? Cara, é bem importante enquanto pessoa, enquanto você que é estagiário ou você que quer alguma vaga de emprego, estar inserido em algum tipo de comunidade, né? Por exemplo, eu e a Guiar, a gente tem comunidades em comuns, nesse caso era a universidade, que a gente se conheceu lá, a gente foi para uma empresa que ele também foi, né? A gente foi para uma empresa que ele também estava lá e a gente teve mais contatos, a gente conheceu mais pessoas. Essa oportunidade, por exemplo, que o H teve de passar esse período que ele não estava trabalhando formalmente em uma empresa, foi importante no sentido de que ele recebeu um convite de um professor que ele tinha conhecido anteriormente, que deu uma oportunidade ali para ele ganhar o seu trocado durante esse período que ele estava aplicando para outras vagas, para outras empresas. E você saiu do Fitbank e foi direto aí para a IBM, né? Sim. Entre o Fitbank e a IBM eu não trabalhei em nenhuma outra empresa. Lembrando que esse sistema que a gente fez, só tinha eu e ele, né? Como desenvolvedor, então, pô, só tinha a gente para fazer, e era isso aí, a gente fez. Tá lá rodando, ficou muito bom. De vez em quando eu volto para dar uma olhada no código, até porque tem que resolver esses problemas, né? Tem que dar manutenção, né? Você deve imaginar aí uma coisa que é só 2 pessoas para entregar. Tem jeito, tem que entregar, tem que pegar a experiência. Isso me forneceu um pensamento de que, pô, tem um problema a partir de hoje, né? A partir daquele momento, eu percebi que problemas são só problemas. Alguém tem que resolver, e se eu tenho que resolver, eu vou lá e vou resolver. Não importa o que eu vou ter que estudar, eu vou lá e vou resolver. Aquele período foi massa pra mim, eu gostei demais também. Tava nas trincheiras sozinho, né? Só tu e outro colega lá do outro lado. Socorro, socorro. Conta pra gente aí como é que foi esse processo de se candidatar para estágio da IBM. Como é que você ficou sabendo da vaga? Você teve alguma síndrome do impostor? No sentido, caraca, IBM, será que eu tenho chance de passar
processo seletivo, pelo menos, você teve esse tipo de insegurança também? Quais foram, assim, as etapas mais desafiadoras aí que você possa compartilhar com a gente? Sim, cara, vamos lá. É, por ser uma empresa grande, eu sempre tive esse receio, né? De falar, pô, exatamente isso, né? De falar, será que vai dar certo? Será que você vai entrar mesmo, entendeu? Agora o Vitor me conhece, o que eu nunca tive foi muita vergonha, entendeu? Então eu sempre fui atrás das paradas que eu queria, por mais que eu tomasse um não, pô, eu tomei muito não na minha cara, muito, muito não. Daqueles 4 meses eu tomei muito, tá? De empresas de vagas, empresas menores que a IBM que não queriam que eu trabalhasse lá, por algum motivo, que eu não sei. E inclusive foi até bom, né, que eu consegui chegar na IBM. Geralmente elas nunca falam, né? Só encerra o processo e tá tudo bem ali pros Cara, candidatos. não tem feedback, não tem feedback. Mas sim, continuando, né? Ali, para quem não sabe, novamente, eu sou estagiário e antes de sair do Fitbank, eu já me candidatava a vagas para a IBM. Só que para vagas com senioridade maior, que não tinha aquele perfil, obviamente, né? Me candidatava para Júnior e para Pleno lá, geralmente em Java, né? Que eu trabalhava com C Sharp no Fitbank, mas eu gostava de Java, né? E queria trabalhar com Java. Só que eu nunca tive, sempre, eu sabia que eu não tinha senioridade, mas eu tentava. E aí chegou no final do ano, na verdade, bem no início do ano de janeiro de 2023, eu, eu recebi um convite, né? Não é nem um convite, é uma notificação, acredito que eles devem ter mandado para todo mundo que estava no banco de reservas, que eu estava no banco de reserva, né? Enfim, banco de reserva deles lá. E aí eles disseram, ó, esse ano, eu me dizendo mais ou menos isso, esse ano a gente tem um programa de estágio, não vai abrir agora, mas a gente quer saber se você tem interesse. Aí eu, meu pô, na hora, Agora. claro. Agora E me aí, responda. Será que você teria uma outra oportunidade dessa? talvez não. E aí, sim, eles disseram, beleza, fiquei esperto, né? Fiquei esperto, fiquei atento. Passou um tempo depois, ali uns 2 meses depois, eles disseram, confirmem aqui, mande suas informações, seus dados. Aí eu, beleza, eu mandei. Naquele momento eu já estava no processo seletivo, né? Na primeira fase, eu vou falar sobre as fases. Mas antes de falar sobre as fases, para quem não sabe, novamente, estagiário é um programa de estágio somente para quem está na graduação, seja ela remota, seja ela EAD, seja ela presencial, seja ela de uma universidade mais renomada, né? Mais bem qualificada, mais ranqueada ou não, tá? Todo mundo que estava na graduação podia tentar, era um estágio. E aí, a primeira fase, nós tivemos 4 fases, né? A primeira fase, ela durava um mês. Foi a maior e basicamente foi a seguinte, eles disseram, tu tem um teste para tu fazer aqui na plataforma HackerRank, tu tem um mês, partindo de hoje, para fazer esse teste. Esse teste dura 40 minutos, depois que você começar, você não pode parar. Aí eu, beleza, HackerRank. Eu já tinha estudado sobre os processos seletivos, eu sabia que eles utilizavam a HackerRank, e eu já vinha estudando na HackerRank. Aí eu, beleza, eu tenho 30 dias. Eu estudei os 30 dias no HackerRank, lá na plataforma gratuita, eu estudei, resolvi problemas. Quando chegou no último dia, à tarde, aí eu fui resolver em 40 minutos. Aí eu me dei bem, né? Eu acho que eu me dei bem, eu consegui responder algumas questões. E, mano, aquelas questões eram de estrutura de dados, eram de lógica, e era isso, eram problemas clássicos, tipo, de ordenação, tá? De memória, coisa de estrutura de dados avançada, no caso, né? No contexto de estrutura de dados avançada. E aí, cara, depois disso, eu enviei o teste e fiquei, vamos olhar como é que vai ser. Aí, depois disso, foi bem mais rápido, né? Foi bem mais rápido. Acho que eu já estava aí no meio do terceiro mês. E aí, as 3 outras fases foram bem rápidas e não foi tão complexo, por exemplo, para você. Mas você acha que, nossa, a IBM é um negócio gigantesco. Eu acredito que eles conseguem filtrar bem as pessoas com que eles fazem o processo, tá? Então, essa primeira fase eu passei, foi resolvida. Aí a segunda era uma entrevista em grupo, né? Entrevista em grupo, clássica entrevista em grupo. Eu não sabia quais as perguntas. Eles só disseram que, entra nessa sala aqui, tal dia, tal horário, e vai ser uma entrevista em grupo. Aí eu, beleza. Quando chegou na hora, tinha eu e mais umas 12, 13 pessoas. Não era muita gente, tá? E candidatos, né? Eu e mais alguns candidatos.
e algumas pessoas que seriam os dirigentes. Aí os caras explicou tudo como é que era, e aí eles listou uma lista de perguntas que você teria que se apresentar e responder essas perguntas. E ali, para quem não sabe, Aguiar, AG, o G vem antes do N. Então, se tivesse algum outro Antônio, eu falaria antes do Antônio, né? Eles fizeram por ordem alfabética, então eu fui o primeiro a apresentar dessa entrevista. Então, pô, eu usei o que eu tinha. Eu vou dizer para você, sabe aquele negócio de oportunidade, sabe? Que você sabe que você só vai ter aquilo, ou você imagina que você só vai ter aquilo. Então, eu só tinha aquilo, então eu dei o que eu tinha, entendeu? Eu me entreguei ali. Eu consegui desenrolar muito bem. Depois eu recebi alguns feedbacks de duas pessoas daquele processo que entraram comigo. Eles falaram, nossa, o Aguiar, ele, na entrevista, as pessoas disseram, eu fiquei até com medo daquele cara falando quando eu fui falar, entendeu? Eu consegui desenrolar muito bem. Para quem não sabe, eu gosto de falar em público. Às vezes eu fico nervoso, claro, mas eu tento liberar meu nervosismo e conversar da maneira mais clara e entendível possível. E ali passou. Ali logo em seguida, cara, foi em seguida. A gente fez a entrevista e logo em seguida eles, vocês vão passar por fases, né? E aí eu passei uma fase para conversar com um cara sobre segurança, que é uma área que eu tinha apontado lá, e depois uma fase para pergunta técnica sobre front-end, conhecimento no front, tudo bem. Que eu vi que eles disseram que eles tinham necessidade para front também. Aí eu, beleza. Aí fiz a entrevista de segurança. Tá? Não foi tão difícil, eles não fizeram muitas perguntas difíceis, tá? As perguntas mais difíceis foram no front. E no front-end eles perguntaram coisas, problemas do dia a dia deles e como eu resolveria. Lembrando, eu já sabia, né? Lembrando, geralmente entrevista assim, mais técnica, eles não querem que você literalmente dê a solução direta. Geralmente eles querem saber o seu desenvolvimento, né? Como você resolveria aquele problema partindo daqui, como você faria isso, para identificar se você tem uma lógica ali. Isso, a famosa linha de raciocínio aí, como é que você chegou naquela solução, né? A minha esposa é professora e às vezes ela tá elaborando alguma questão e tem lá alguma pergunta e diz, justifique a sua resposta. Ou seja, não quer sim ou não, mas quer uma justificação, né? E foi justamente isso que você fez, né? Viu o problema e tinha que dizer quais eram as etapas para resolver o problema, como foi que você chegou ali naquela resolução e até apontar também que teria mais caminhos para resolver. Sim, talvez nessa fase em específico do front, talvez você que esteja vendo, queira saber, mas fala uma pergunta. Teve algumas perguntas, foram mais ou menos uma meia hora de conversa por aí. E uma pergunta que eu me lembro claramente foi, você tem um formulário que vai ser enviado para uma API. A API, ela está perfeita, não se preocupe com a API. Você tem o seu formulário. O formulário, ele tem alguns campos que são preenchidos, tá? E dentre os campos, você tem um campo que ele faz ele pega, faz o upload de um arquivo, você tem que selecionar o arquivo e você envia, né? Todos os campos incluindo aquele arquivo. Só que o que acontece? Quando eu não faço o upload do arquivo naquele formulário e eu envio para a API, funciona. Porém, quando eu faço o upload do arquivo, independente do arquivo, seja você pergunta qual arquivo, independente do arquivo, abstraia isso, né? É um arquivo aí no geral. E aí, quando você manda com o arquivo, ele quebra, a API quebra. E aí, para esse contexto, a API ela não retorna qual é o erro. Como é que você resolveria? Você vai parar o vídeo agora e pensar na solução? Não, você vai dizer aí, eu não tô preocupado em resolver nada aqui. Não, eu tava falando pra pessoa que tava lá escutando lá no YouTube. A solução, pelo que o cara me disse, era, quando a gente não aponta o tipo de arquivo que vai lá no header da requisição, ele coloca um tipo padrão para aquele campo e aí tava quebrando isso. Era só isso. Eu cheguei muito perto, eu não consegui resolver, só para deixar claro, eu não consegui resolver essa questão de maneira concisa, mas eu cheguei muito perto. Andou perto, né? E gostou. Quais habilidades você poderia listar aí, ou qualidades, competências que você acredita que foram bem importantes aí para destacar você dos demais aí concorrentes e candidatos que estavam nesse mesmo processo seletivo? Tá, muito bem, muito bom. Essa pergunta dá até para dar uma destacada. No meu processo,
acredito que o que mais destacou foram dois fatores importantes, né? E dois fatores que tá dentro de soft skills. A primeira habilidade foi eu me comunicar e naquele momento que eu estava falando em público com os outros candidatos e a banca lá, que estava lá conversando com a gente, eu acredito que eu me saí muito bem, né? Depois de receber alguns feedbacks, né? E eu me saí muito bem. Então, primeira habilidade foi, você conseguir falar de maneira clara, de maneira objetiva. Você falar de maneira clara, mas de maneira objetiva e utilizando o raciocínio. Então, de todas as perguntas, eu conseguia responder uma pergunta e já vincular com a próxima. Né? Então, eu consegui fazer isso de maneira muito rápida, porque eu fui a primeira pessoa, então eu não tive tempo de pensar. Então, eu só resolvi. Aí, uma segunda característica que eu também apresentei durante a minha apresentação, que eu mostrei durante a minha apresentação em público, durante a entrevista coletiva, foi as coisas que eu fazia de voluntariado, tudo que eu fazia para além de quando terminava a aula, né? Então, você está na universidade, mas você só faz as coisas da universidade, você só vai para aula. Entendeu? O que você faz a mais? O que você faz de diferente? No meu caso, eu fazia alguns voluntariados. Eu sou voluntariado na igreja, eu faço diversas atividades. Na época, eu já fazia diversas atividades voluntárias. Então, eu me coloquei ali como, eu sei disso, sei essas experiências aqui, mas eu acredito que um ponto forte que me destaque seja as coisas que eu faço quando a sala de aula acaba. Quando eu vou para casa, o que eu faço de diferente? Então, o que você pode contribuir para a sociedade que você está hoje, entendeu? Ao seu redor. Você consegue fazer alguma coisa diferente? Na época, uma das coisas que eu destaquei foi que cada semestre eu voltava na minha antiga escola de ensino médio e ia lá falar sobre como era o mercado, como estava o mercado, entendeu? Falar sobre graduação. Eu sempre gostei de ir lá na escola Maria Altair e era algo que me destacava. Dar um feedback, né? Coisas. Pra galera lá. Exatamente. Então, dar uma perspectiva para as pessoas lá. Até hoje eu faço isso. Entendeu? Então, o que você contribui? Eu acredito que foi importante isso. Cara, uma vez eu tava na palestra e um estudante na época falou que acho que um dos pontos mais importantes ou característicos do desenvolvedor é justamente essa habilidade ou esse senso de querer sempre compartilhar o seu conhecimento, não ficar só para si, né? Seja no Stack Overflow, resolvendo questões, ajudando a galera, como foi a dica que ele falou na época, seja criando, sei lá, links aí, postagens no LinkedIn, seja vídeos no YouTube, seja chegando com um colega do lado do trabalho e tá compartilhando com ele, seja sendo voluntário, indo nas escolas, aí, como no teu caso, numa escola que tu passou, que tu teve uma história, que você tem contribuído para outras vidas, né, para outras pessoas que podem também trilhar um caminho bem parecido com o teu. Cara, é uma habilidade que, enquanto desenvolvedor, você não pode ter ela faltando no seu leque aí de soft skills para, se você quiser crescer na carreira. Você pode só desenvolver lá no seu canto? Pode, mas até quando você vai durar assim? Até quando você vai perdurar nessa empresa que você tá? Dependendo da empresa, cara, você passa alguns meses. Porque vão ver pra ti e vão ver, o cara não compartilha nada, o cara não ajuda nada, o cara não, sei lá, não abre a câmera em nenhuma reunião, enfim. Exatamente. O cara não é um ser humano, é só um robô, o cara tá lá só pra codificar, não dá opinião sobre o produto ou sobre tecnologia, enfim, o cara é só na dele. Pode prosseguir. Posteriormente, eu descobri que a IBM, eu acredito que outras empresas de um determinado porte em diante, elas têm um negócio chamado responsabilidade social. A IBM, ela se preocupa com isso. Tá? E eu percebi, dentre as atividades que eu faço hoje, coisas lá dentro que eles se preocupam. Se preocupam com menorias, se preocupam em repassar o conhecimento, tá? Em repassar as tecnologias que eles têm. E isso faz um diferencial danado, cara. Eu notei que existem alguns casos, né, por experiência que eu conversei com essas pessoas, eles disseram, olha, eu estou no cargo hoje, mas eu percebi que eu só não estou no cargo maior ainda, porque eu também não faço parte de nenhuma coisa, não faço parte de nenhuma BRG, né, que são atividades de responsabilidade social. Então, eu percebi isso nas primeiras semanas do meu onboarding lá.
E a pessoa me falou, olha, talvez se eu tivesse assim, eu tivesse uma influência maior. Então, acredito que eles também contam na hora de fazer avaliações. O que você faz além de ser o desenvolvedor? O que a IBM tem de responsabilidade para com a sociedade, para com o mundo? A gente costuma dizer lá, acho que a IBM tem um lema, você pode pesquisar, qualquer pessoa no YouTube pode pesquisar, que é o seguinte, que a IBM ela é um catalisador para o mundo, né? Então, é isso. Eles têm se preocupam com algumas coisas. Se preocupam com algumas coisas, com alguns temas. Cara, primeira missão foi feita, entrei na IBM. Cara, como você se sentiu nos primeiros dias? Teve algum choque cultural? Sente que você já tinha tido algumas experiências antes, né? Sendo freelance e na outra empresa que você acabou passando também. Você teve algum choque cultural? Você se sentiu perdido? Ah, caiu de paraquedas, o que é essa área? O que é essas siglas que você acabou de mencionar? E o que é essa responsabilidade, por exemplo? Como é que foi esse processo? Claro, depois que eu entrei, primeiro mês ele é de formação. E era muito conteúdo, tá? Muito conteúdo. Esse processo nós chamamos de onboarding, né? Que é você fazer a entrada na empresa e conhecer a cultura, conhecer tudo, entende? E é um período extenso, é muito legal. Foi muito conteúdo, mas muito conteúdo legal. Eu gostei bastante, tá? Eu aprendi coisas que vão para além de codificar. Eu aprendi coisas lá, por exemplo, cara, qual é a melhor maneira de você conversar com o seu cliente? Eles colocaram isso, eu como estagiário, entendeu? Eles disseram, você, em algum momento você vai ter a chance de conversar com o cliente. Como é que você resolveria esse problema, entendeu? Eu me lembro um caso clássico, eu não tinha planejado falar sobre isso. Basicamente, eles agruparam nós em equipes. E aí, o cara que estava gerenciando a atividade naquele momento, ele passava de sala em sala, né? Virtual, de sala em sala, e ele era, naquele momento, ele era o cliente. E aí ele trazia problemas, ele se colocava como um cliente legal e depois como um cliente chato, e é para ver como nós resolveríamos, entende? E ele era chato. Quando ele era chato, ele era chato. Nelson, abraço, Nelson. E aí, cara, ele naquele momento, eles mostraram para nós coisas que fora da IBM eu nunca tinha visto, entendeu? Coisas que, cara, você como pessoa, né? Soft skills. Então, naquele momento, eles trabalharam muitas soft skills na gente. Coisas que seriam legais, que nós teríamos que ter para resolver problemas interpessoais. E de choque cultural, cara, choque cultural, né? A cultura da empresa eu tinha visto, mas eu nunca tinha estado lá dentro. Então, eu sabia de algumas coisas, mas eu nunca tinha visto. Então, por exemplo, cara, lá dentro, se o teu chefe ele pede para você fazer alguma coisa que vai ser considerado ilegal, você tem autonomia, isso é bem claro, eles não brincam com isso. E se você tem autonomia de procurar o chefe do seu chefe, ou procurar algum canal e deixar isso claro, e falar sobre isso. Então eles deixam isso muito aberto, né? Talvez isso em outras empresas não seja tão legal, você não consiga fazer isso, né? Talvez não. Eles levam muito a sério. Tanto que eu levo isso muito a sério até hoje, entendeu? Nós trabalhamos com diversos clientes pelo mundo, alguns clientes governamentais, e temos que ter muito cuidado a forma como nós lidamos com nossos clientes e as ações que nós tomamos. E eu vou tomar uma ação aqui, será que isso pode ser visto como, por exemplo, corrupção? Cara, se puder, se tiver a mínima chance daquela ação ser tomada como corrupção, cara, não faça, entendeu? Não faça, e nós, pelo menos eu não faço. Bem, e esse foi um negócio que eu vi que me encantou os olhos, né? Autonomia, e é isso, a autonomia também como um todo, no geral. Eles nos deixam livres para tomar algumas decisões, e é isso, como estagiário é muito legal, eu gosto muito. Cara, primeira parte da missão, entrou na IBM. Segunda parte, tá lá dentro. A terceira parte, cara, como é que você consegue conciliar a vida profissional, a sua vida acadêmica, a sua vida pessoal, seus projetos de voluntariado na igreja, às vezes vai nas escolas aí. Como é que você consegue conciliar aqui o tempo, né? Até a gente aqui brinca com a Aguiar que ele tá envolvido em tudo que é projeto. Eu entrei num projeto novo de extensão, a Aguiar tá lá. Como é que tu arruma tempo
pra pra estar envolvido em tantas coisas aí? Como é que você consegue conciliar, cara? Cara, eu parei para prestar atenção nisso, né? Para responder essa pergunta é basicamente planejamento e adaptação. Então, eu planejo as coisas que eu vou fazer toda semana, cara. Toda semana eu planejo o que eu vou fazer na semana e se você olhar meu calendário é todo cheio de coisinhas assim, todo bem definido, entende? Então, eu planejo o que eu fiz na semana passada, o que deu certo, o que deu errado para me melhorar. Planejo da semana atual, né? Então, por exemplo, no meu dia de domingo. Então, todo domingo eu vejo o que eu fiz na semana e o que eu vou fazer na semana. Vejo o que eu fiz na semana passada, vejo o que eu vou fazer nessa semana. E aí eu coloquei adaptação porque eu sei que nem sempre aquilo que eu planejei vai dar certo, entendeu? Pode acontecer algum imprevisto. E eu tô preparado para isso, entendeu? Eu não lido, tipo, planejei algo e não deu certo. Eu não lido como um fracasso. Eu acho que você colocou isso como resiliência. Pô, eu planejei, por exemplo, uma conversa com um professor, com algum outro colega de algum projeto. Não deu certo para aquele horário, beleza, bola para frente. Entendeu? Resolve, marca outro horário, o que eu não passo é muito tempo remoendo problemas ou remoendo coisas que não vai me ajudar em nada. Então, tipo, teve um problema, procura resolver o problema, depois a gente volta e faz o feedback, vê como é que melhora para não acontecer novamente. Só isso, entendeu? Um exemplo clássico disso, eu ensino programação lá na minha escola antiga, né? Mariel tá aí, a gente faz a preparação deles para a Olimpíada de Programação Brasileira, né? A OBI, Olimpíada Brasileira de Informática. E aí, geralmente, o padrão nós temos toda semana um laboratório reservado. Chegou uma determinada semana em que o professor ele não tinha agendado. E aí nós chegamos na turma e chegou outra turma. Entendeu? E aí, como é que resolve isso? Eu falei, não, faz o seguinte, a gente adapta aqui, a gente utilizava uns computadores com compilador online, eu falei, não, a gente consegue fazer essa aula agora, a gente consegue resolver com o celular, a gente vai para outro laboratório, a gente foi para um laboratório de física e resolvendo. Entendeu? Depois, quando passou a aula, eu voltei, cheguei para os professores e pensei, como é que a gente pode fazer isso? Entendeu? Então, nós alinhamos outras coisas e adaptamos. Entendeu? Planejamento e adaptação. Planejamento e adaptação. Eu não fico abalado se algo não deu certo. Eu só passo para frente. Entendeu? E resolvo depois. Então é isso. Geralmente eu vejo o que não deu certo e o que pode melhorar, geralmente no domingo também. Dúvida toda pessoa tem, independente da profissão, né? Principalmente as inseguranças ali nos primeiros dias de profissão, de ofício que a gente tem. E nós, principalmente nós, desenvolvedores, e muitas vezes, em algum período, a gente passa pela síndrome do impostor, por essa insegurança. E como é que você consegue lidar com esses momentos de dúvida ao longo dessa jornada? Ou o que é que você vê? Como é que você pode reagir melhor a esses momentos de dúvidas que podem ir aparecendo posteriormente, aí, até você ter chegado a essa maturidade que você tem hoje aí? Claro, claro. Cara, é o seguinte. Eu pergunto a pessoas que têm autonomia para falar sobre aquilo. Por exemplo, meu pai e minha mãe, para mim, são a primeira referência de tudo, né? Primeira referência de família, primeira referência de amor, de construção familiar e de experiência. Então, no que cabe a eles com relação à experiência, com relação a algumas decisões de vida, eu recorro a eles sempre. Entendeu? No que não cabe a eles, como por exemplo, tecnologia, eu não pergunto. Então, eu pergunto a algum senho ou alguém que está próximo a mim, que eu considero, entendeu? Então, e nem sempre aquilo que o senhor vai dizer é o que eu vou seguir. Eu peço a opinião dele, não que eu vá seguir. Eu peço a opinião, eu pergunto. Senso crítico, Depois de né? perguntar, exato, depois de eu perguntar a algumas pessoas, eu vejo o que elas disseram e vejo se algumas coisas eu posso levar para mim. Se eu puder, eu levo. Se eu não puder, eu não levo. E vida que segue. Tá? Então, com relação à dúvida, é isso, né? Quando eu vou tirar dúvida, eu faço geralmente esse processo. E também tem a Bíblia, né? Geralmente tem um livro lá na Bíblia, que é o livro de sabedoria, tá? E você pode até não ser cristão, você que está escutando agora. Pode até não acreditar em Deus, em Cristo, meu irmão. Mas algumas pessoas muito experientes escreveram livros que você pode ir lá e pode ler. Entendeu? Pessoas com experiência vasta, tá? Que falam sobre vida, sobre coisa de finanças.
né, sobre experiências próprias e relataram lá. Então, você pode até não ser cristão novamente, mas você não pode negar que lá tem sabedoria no livro de sabedoria. Tudo bem. Aí, com Só relação... pegando esse gancho aí às Pode vezes, não, pode de ficar à questão de vontade. livros, né? Principalmente da Bíblia, que eu também que sou cristão. Se você tem curiosidade ou tem alguma dúvida, sei lá, qualquer área, você pode estar pensando no livro de Provérbios, que pode estar tirando essa dúvida sua, com certeza aí. Possa estar te ajudando a sanar ela. Então, leia o livro de Provérbios aí. Você pode até não ser cristão, como a Guia falou, mas leia. Exato. Provérbios também é muito legal. Eu li Provérbios também. Bom, bom, é sério, muito bom você vai lendo e marcando cara, aquilo ali não é porque você é cristão, é porque aquilo ali é coisa da vida, entendeu? É coisa da vida que você vai ver, entendeu? E vamos lá, com relação ao fonte de inspiração, pô, família, né? Meu pai, para mim, é referência de paciência, referência de amor, referência de homem, né? Homem que constituiu a família com bastante esforço e constituiu, tá? E, cara, outras pessoas que são referência, né? Um cara que é referência, pô, que é inspiração, um cara chamado Sisval, pra mim. Ele é cearense, ele vem de uma condição muito mais simples que a minha, com muito menos recursos, se formou em física, universidade pública, e ele simplesmente, ele faz mestrado em Harvard, entendeu? E o cara que veio do nada, do nada é muito forte, mas o cara veio de uma origem muito simples, sem muitos recursos, e ele conseguiu chegar em Harvard, entendeu? Eu vi isso no meu ensino médio, e desde aquele ensino médio, aquilo sempre me reflete, entendeu? Sempre me reflete, pô, o cara conseguiu, por que que eu, que vim de uma situação melhor, com mais recursos do que a dele, apesar de não ser muito, mas com mais recursos que a dele, por que que eu não consigo, entendeu? Por que que eu não? Eu sempre usei essa frase, por que que eu não? E se eu conseguir? Se eu puder? Isso são referências, tá? Depois disso, há algumas referências bíblicas e também de pessoas que passaram durante a minha vida, né? Entendeu? Eu sempre quando eu converso com uma pessoa, eu sempre tento tirar alguma coisa de experiência, pessoas mais velhas ou pessoas mais jovens, mas que foram relevantes em algo, né? E tiveram experiências. Até você falando de sempre pedir ajuda a alguém mais experiente, é até um problema que a gente, desenvolvedor, muitas vezes pode estar passando, né? A gente pode estar sofrendo por um problema, a gente está tentando resolver um bug lá, tá com 3 dias já, a sprint termina na sexta, e se você não levantar a mão para pedir ajuda, é pior, porque tu escondeu o problema, não expôs o problema na dele, não, nenhum impedimento na dele, tá tudo normal. Mas chegou a sexta, chega teu chefe, chega teu técnico e pergunta, e aí, resolveu o problema? Conseguiu dar de conta? Por que esse bug tá aqui ainda? Por que esse card tá aqui ainda? Então, sempre procurar ajuda. Realmente, nunca a gente vai saber de tudo, né? Seja sênior, seja pleno, seja júnior, seja, sei lá, um PhD em qualquer coisa aí. Nunca vai saber de tudo, né? Quanto mais você estuda, mais você percebe que precisa aprender mais e que você não sabe de quase nada, né? Quão ignorante você é. E nessa área de desenvolvimento, quanto mais a gente vai estudando, a gente vai percebendo isso, né? Que a gente precisa saber mais, que a gente sabe pouco. E que se der um problema, a gente tem que levantar a mão para alguém ali que tem outro raciocínio, que tem outra resolução, ou que já passou por aquele problema e possa lhe ajudar, né? Não entregar já o queijo fatiado, mas pelo menos te dar aí a faca e o queijo para você cortar, né? Para que você também tenha a experiência aí de desenvolvimento. Quase finalizando aqui, é, quais conselhos você daria para o seu eu mais jovem que estava começando a jornada na área de tecnologia, cara? O jovem lá de 16, 17 anos. Quais são os conselhos que você daria aí para ele, se você pudesse voltar no tempo aí? Isso serve para você também que está nos assistindo e talvez tenha uma história semelhante da Guiar, ou num cenário bem parecido dele, né? Que tá buscando estágio, tá buscando a primeira oportunidade, tá buscando se inserir no mercado, tá precisando de money, as condições tão bem ruins e precisa do emprego, e você já ama tecnologia, você quer, por meio da tecnologia, resolver problemas e ser bem remunerado por isso. Então, Aguiar, o que você falaria para você e para essa galera que está nos assistindo aí? Certo. Eu diria que
Entenda que o tempo, a vida é formada de fases. Entenda em qual fase você vai estar e aquela fase, o que você vai fazer naquela fase. Aproveite para você não ter arrependimentos posteriormente. Eu aproveitei bastante, ou seja, continue aproveitando as fases, tá? Não tente antecipar fases que você ainda não está preparado, tenha maturidade para entender isso. Não tente colocar a carroça na frente dos bois. Eu sempre fui muito aperreado, quanto mais muito, até hoje eu sou, mas eu era muito mais. Tenha paciência e, cara, não tente colocar pessoas para trás. Eu nunca tentei, mas seria uma confirmação. Não tente colocar pessoas para trás. E lembre-se, tudo que você fizer, isso é absoluto. Na minha concepção, tudo que você fizer vai vir a você. Você não planta uma coisa e vai nascer outra. O que você plantar, você vai colher, tenha certeza. Ajude outras pessoas que precisam e em algum momento, alguém vai te ajudar, quando você menos esperar. É isso. Eu só acrescentaria uma coisa, que é se atentar estar bem sólido na base. Você tem que ter uma base sólida, independente da área que você esteja. Seja desenvolvimento web, seja segurança, seja a questão de desenvolvimento mobile, qualquer área, cara, ciência de dados, machine learning, qualquer área. Saiba os fundamentos, porque os fundamentos raramente mudam, né? Eu estava até estudando essa semana um pouco sobre pensamento crítico, que a gente tem que criticar, às vezes, ali alguns axiomas, né? Algumas verdades absolutas que são vendidas ali em determinadas épocas, em determinados projetos, em determinadas partes da nossa vida, que a gente tem que fazer alguns questionamentos, né? E estudando essa aula até eles dão uma pequena história do que aconteceu há algum tempo atrás na medicina, né? Que antes os médicos acreditavam que alguns problemas ali causados no estômago era por causa de úlceras, né? E tumores, e não por causa de bactérias. Aí isso era uma verdade absoluta para a época, né? Que as bactérias não se desenvolviam dentro do estômago, porque tinha ácido e elas não iam sobreviver. Só que 2 cientistas vão lá, estudam e comprovam que existe sim bactérias no estômago, ou seja, quebrou toda a base. Então questione, então se fundamente, mas também procure coisas sólidas, né? Seja capaz de estudar o básico, ser bem no básico, para que você possa estar indo para o avançado quando você quiser, né? Porque a nossa tendência é o quê? A gente já partir para o framework, a gente já partir aí para a melhor IDE, digamos assim, já partir para a melhor linguagem e a gente acabar pulando etapas aí, seja estrutura de dados, lógica, seja um pouco da matemática também, independente da área, né? Então o nosso professor orientador, ele falou, né, que ele vai perguntar para os alunos em qual linguagem eles programam e a galera já fala, não, eu programo em React. Ou seja, a galera fala qual é o framework, mas não fala qual é a linguagem. Ou seja, está pulando base. Não, professor, eu programo com JavaScript, utilizando TypeScript, que por fim aqui a gente faz interfaces gráficas com React. Obviamente você não precisa dar uma resposta dessa, né? Mas, professor, eu programo aqui com JavaScript e a gente faz aqui, e utiliza aqui o framework React, né? React não é a linguagem de programação, ou seja, não é a base. Aguiar, cara, muitíssimo obrigado pelo seu valioso tempo. Galera, comentem, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal e podem estar perguntando aí. Vou deixar aí as redes sociais do Jovem Aguiar aí disponível para que você possa estar, sei lá, tirando alguma dúvida com ele, que ele vai estar disponível aí quando ele puder, beleza? Galera, fique com Deus aí, valeu e um forte abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.